Fala aí, franqueado, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre métricas, nós vamos falar sobre indicadores necessários para avaliar o seu desempenho. Como que está a sua entrega, como que está a quantidade de vagas que você tem fechado no mês, a quantidade de candidatos que você tem enviado para fechar as vagas, os processos de estágio, recrutamento e seleção, BPO de RH e também para entendermos se as vagas que você tem trabalhado são vagas mais de aumento de quadro, reposição ou substituição, tá legal? E nós vamos obter essas informações através do relatório extraído no sistema do RH Boot. Vamos lá? Aqui no sistema nós vamos acessar o campo de vagas e vamos entrar na parte de relatório, acessando o relatório geral vagas. Primeira informação muito importante que vamos avaliar é, aqui temos data de cadastro da UR, ou seja, quando a UR foi cadastrada e criada no sistema, e aqui a data de fechamento da UR. Ou seja, vamos avaliar quanto tempo você demorou para fechar as suas vagas, analisando total de vagas fechadas dentro do mês e faremos uma métrica de quanto tempo que você demorou para fechar todas aquelas vagas. Dessa forma você consegue avaliar o tempo médio que você leva para entregar e finalizar uma vaga para o seu cliente. Através de uma análise mensal, fazendo um relatório de todas as suas vagas, uma análise trimestral, uma análise semestral, para entender qual está sendo o seu tempo médio de entrega. Se ele está bom, se ele está aceitável ou se às vezes você está passando um pouco do limite, do prazo limite para a entrega de uma vaga, que normalmente nos baseamos aí em pelo menos de 15 a 20 dias máximo. Um prazo limite para entregar as vagas. E aí você começa a avaliar o seu trabalho, se você está conseguindo entregar dentro do prazo e se está também conseguindo entregar com qualidade para o seu cliente. Uma outra informação muito importante que nós vamos avaliar nos relatórios e nos seus indicadores é a quantidade de vagas que você fecha por cada tipo de contrato com que a dona RH trabalha. CLT, autônomo, temporário, estagiário e CLT BPO de RH. Quando nós extrairmos um relatório mediante ao período que você colocou nas informações acima, nesse relatório vai sair a quantidade de vagas que você trabalhou e que você fechou em cada serviço da dona RH. Para sabermos se você tem trabalhado mais um tipo de serviço ou outro tipo de serviço, qual que é mais fácil de você fechar, qual é o serviço que tem te dado mais trabalho, que você demora mais, isso para fazermos uma análise e entender aonde que está o seu maior rendimento, em qual tipo de serviço você consegue entregar mais e entregar melhor, com mais qualidade para os seus clientes. Nós temos já uma aula gravada que nós falamos sobre as situações das vagas, então quando nós baixarmos um relatório das suas vagas, todas as vagas naquele período vão sair com uma situação. Algumas vagas estarão abertas, outras vagas fechadas, outras vagas em stand-by, prospecção. Algumas talvez você pode até ter perdido para um concorrente, então fechada com outro agenciador. Na nossa outra aula nós estamos discriminando exatamente quais são todos os tipos e as diferenças de situação aqui das ORs, vagas em faturamento, e aí nós vamos fazer um parâmetro geral para entender aquele período fechado, o seu mês, o seu trimestre, o seu semestre, como que está o status atual de todas as suas vagas hoje. Então essa é uma informação muito importante que vai constar no seu relatório. E uma outra informação também muito importante, que nós já gravamos uma aula sobre isso, é sobre a finalidade da vaga. Se as vagas que você tem fechado são vagas mais de aumento de quadro, são vagas de reposição de funcionário, substituição de funcionário, o que mais tem aparecido para você? O que mais você tem gerado de oportunidades nos seus clientes? Tem feito muito retrabalhos com reposição e substituição? Ou está trabalhando mais vagas novas, aumentos de quadro? Todas essas informações elas vão sair no seu relatório de análise, para entendermos como que foi o seu período analisado. Quais as vagas que você trabalhou? A quantidade de vagas que você abriu e que você fechou dentro daquele mês. Nós teremos também um outro parâmetro muito importante que é a validação. E nós podemos trabalhar de duas formas. Podemos analisar a validação mediante a quantidade de vagas que você trabalhou no mês, né? Para quantas empresas que você trabalhou as vagas naquele mês e também a quantidade de funcionários, candidatos que você precisou enviar para
fechar as vagas dos seus clientes. E esse é um parâmetro muito importante, porque analisando a quantidade de candidatos entregues para o seu cliente, você consegue analisar a qualidade dos seus processos seletivos e também a qualidade dos seus clientes. Às vezes você vai encaminhar vários candidatos, mas o seu cliente não aprova nenhum deles. E aí você precisa fazer uma análise um pouco mais criteriosa, entender com o seu cliente o que precisa ser mudado na divulgação da vaga, qual a informação que pode ser melhorada, ou alinhar a expectativa do seu cliente. Às vezes o seu cliente está aguardando algo e nós estamos entregando outra coisa. Então, tudo isso é analisado, tudo isso é parado para pensar e entender realmente como que está a qualidade da sua entrega para os seus clientes. E nós vamos fazer esse acompanhamento com você de perto, para tentar entender quais podem ser as dificuldades no fechamento das vagas, quais informações que às vezes você está com um pouco de dúvida que precisa realinhar com o seu cliente e entender o que pode ser mudado para facilitar e agilizar o fechamento das vagas. Tudo isso nós vamos fazer no acompanhamento de perto e nas nossas reuniões nós vamos tratar desses assuntos para entender a quantidade das vagas que você tem entregue por mês e a qualidade da entrega dessas vagas, para entender se realmente você está no caminho certo ou se precisamos fazer algumas pequenas correções no meio desse caminho. Tá legal? Até a próxima aula.